Continuando a leitura do 5º volume do Srila Prabhupada Lilamrita, vamos começar o capítulo 2. De 1965 a 1970, Srila Prabhupada concentrara-se principalmente em estabelecer a consciência de Krishna nos Estados Unidos. Seu plano era que, se os americanos se voltassem para a consciência de Krishna, o resto do mundo seguiria. Embora sua pregação ao povo de língua inglesa tivesse começado na Índia, após cerca de 60 anos de esforço solitário por lá, convenceu-se de que os indianos ou estavam absortos demais em política, ou ignorantes demais de sua herança espiritual, ou muito inválidos pela pobreza para aceitarem seriamente a consciência de Krishna. Por isso, ele não fora exitoso. Porém, nos Estados Unidos vieram o sucesso. Por certo, os Estados Unidos era o campo primordial para implantar a consciência de Krishna. Todavia, Prabhupada encontrou um ocidente inculto e incivilizado. Se permanecia algum vestígio de civilização em alguma parte, ele dizia frequentemente, estava na Índia, o coração da cultura védica original. Por volta de 1970, ele demonstrara através de suas assíduas viagens e pregação que pretendia estabelecer um movimento para a consciência de Krishna não só nos Estados Unidos, mas por todo o mundo, especialmente na Índia. Mesmo aceitando que a pregação nos Estados Unidos e a pregação na Índia tinham a mesma importância, ainda assim a pregação nos Estados Unidos, embora sem a direção constante e direta de Prabhupada, ia bem. O que ele iniciara, seus discípulos americanos podiam continuar. Mas na Índia, Prabhupada não podia permitir que seus devotos dirigissem a ISKCON. Ele notava quão fácil e frequentemente os indianos eram capazes de enganar seus discípulos. A metade do trabalho da ISKCON na Índia estava sendo desperdiçada, dizia ele, devido a que seus discípulos eram enganados. Se montavam um programa de Pandal, podiam terminar pagando várias vezes o custo habitual. A única maneira de a ISKCON desenvolver-se na Índia seria sob a direção direta de Prabhupada. Começando em 1970, com um pequeno grupo de discípulos americanos, Prabhupada viajara na Índia de um lugar a outro como um sannyasi exemplar, abrindo um grande campo novo para a ISKCON. Agora ele queria construir templos imponentes na Índia. 3 em particular, um em Vrindavana, um em Mayapur e um em Bombaim. Já em 1967, ele tentara formar em Vrindavana uma casa americana para seus discípulos. Mayapur, sendo a terra natal do Sr. Chaitanya, era especialmente importante. E Bombaim era a cidade principal da Índia, a passagem para a Índia. Como na maioria dos grandes planos de Prabhupada, nem mesmo os discípulos mais ligados a ele podiam compreender plenamente o alcance de sua visão. Mas Prabhupada sabia o que queria e sabia que tudo isso dependia de Krishna. Pouco a pouco começou a revelar seus planos. Dizia que a construção de templos era secundária à publicação e distribuição de livros. Mas a consciência de Krishna deveria correr em 2 linhas paralelas, assim como um trem corre em 2 trilhos. Um trilho era Bhagavata Marga, o outro era Pancharatrik Vidi. Bhagavata Marga refere-se à filosofia da consciência de Krishna, ouvir e cantar sobre Krishna, espalhar a mensagem de Krishna. O segundo trilho, Pancharatrika Vidi, refere-se às regras e regulações para se adorar a deidade no templo. Dos 2, Bhagavata Marga era o mais importante. Embora grandes almas liberadas como Haridas Thakur pudessem permanecer em perfeita consciência de Krishna com o simples fato de cantar Hare Krishna constantemente,
Prabhupada sabia que seus discípulos, com suas naturezas inquietas e atos pecaminosos passados, precisavam da purificação especial de adorar o Senhor no templo. Portanto, uma de suas razões para desejar estabelecer templos na Índia era purificar seus discípulos, dando-lhes minuciosa adoração à deidade. Contudo, os templos também eram para pregação. Ninguém dá atenção a um homem pobre, dizia Prabhupada, e portanto queria construir prédios majestosos para atrair as massas à consciência de Krishna. Ele queria isto especialmente na Índia, onde a tradição de adorar no templo perdurava. Erigir templos e adorar a deidades eram secundários à publicação e distribuição de livros, mas não se os devia negligenciar. Prabhupada preparou-se para dar toda a devida atenção à construção de templos em Mayapur, Vrindavana e Bombay. Bombay, em novembro de 1971. Fazia um ano que os devotos moravam no endereço de Akash Ganga, 2 apartamentos no 7º andar de um prédio no coração de Bombay. Mas Prabhupada não estava satisfeito com isso. Ele queria terras em Bombaim para construir e expandir. Estava determinado. Ao invés de suas costumeiras caminhadas matinais, fazia longos passeios em seu carro para observar diversas partes da cidade. Porque muitos dos membros vitalícios da ISKCON moravam na aristocrática Colina Malabar, os discípulos de Prabhupada achavam que ali seria um bom local para um templo. Em várias ocasiões, Prabhupada foi de carro até o cume da Colina Malabar e perambulou por diversas propriedades, considerando certos prédios grandes como possíveis templos. Porém, por alguma razão, julgava todos eles inaceitáveis. Então, em novembro, um certo senhor N prontificou-se para vender a ISKCON 2 hectares de terra em Juhu, praticamente na praia do Mar Arábico. Assim que Srila Prabhupada aproximou-se do terreno, lembrou-se de tê-lo visto e tê-lo considerado anos atrás. Em agosto de 1965, durante as semanas logo antes dele partir para os Estados Unidos, havia ficado na colônia Cíntia. Durante as noites fora à casa da senhora Sumati Morarji, proprietária da companhia de navegação Scindia, em Juhu, onde lera e explicara o Srimad Bhagavatam para ela e seus convidados. Passara várias vezes por essa mesma propriedade e a considerava uma boa localização para um ashram e um templo Radha Krishna. Embora sua atenção tivesse estado absorta na tarefa de deixar a Índia, mesmo assim considerara o terreno de Juhu. Agora estava de volta a Juhu, novamente considerando o mesmo terreno que notara anos atrás. Ele tomou isso como uma recordação a ele trazida por Krishna. O terreno estava tomado por capinzais e matos altos e via-se muitas palmeiras espalhadas. No fundo da propriedade havia vários sobrados. O terreno beirava a rodovia Juhu, a principal artéria de trânsito de retorno a Bombaim. 29 quilômetros ao sul. A uma curta caminhada de distância, havia uma ampla extensão de praia no Mar Arábico. Embora boa e pacífica, a localização não era afastada. Vários hotéis 5 estrelas beiravam a praia próxima e fomentadores estavam começando o trabalho em outros hotéis e prédios de apartamento. Ao caminhar ao longo da praia, Prabhupada gostou ainda mais da ideia de comprar a terra. Homens ricos tinham casas de fim de semana na praia e milhares de habitantes de Bombaim saíam para ir à praia aos domingos. Diariamente, centenas de residentes de Juhu
utilizavam a longa e ampla orla marítima para caminhadas matinais antes de irem para o trabalho. Quase sempre as pessoas passeavam ou encontravam-se por ali, e ainda assim a praia era limpa. As ondas suaves e o céu aberto eram convidativos. O local era ideal, não apenas para hotéis, mas para um centro consciente de Cristo. Prabhupada queria o terreno de Jurro, e embora seus discípulos continuassem a mostrar-lhe casas na colina de Malabar, ele não mudou de ideia. Seus discípulos queriam tudo o que ele queria, no entanto tinham dificuldade em sentir entusiasmo por uma propriedade situada tão longe da cidade e sem nenhum alojamento disponível nem instalações de templo. O Sr. N, proprietário dos 2 hectares de terra, dera um preço razoável e parecia amistoso e sincero. Contudo, tais transações envolviam riscos, e nesse caso Prabhupada chegou mesmo a encontrar razões para suspeita. Soube por intermédio de seu advogado que, noutra ocasião, o Sr. N entraram num acordo para vender esse mesmo terreno à Companhia C, mas posteriormente cancelaram o acordo. A Companhia C movera então um processo contra o Sr. N por quebra de contrato. Se o Supremo Tribunal de Bombaim decidisse a favor da Companhia C, o terreno seria cedido. Quando o secretário de Prabhupada perguntou ao Sr. N sobre o caso, o Sr. N garantiu-lhe que a Companhia C não poderia ganhar o processo, mas que, de qualquer maneira, a ISKCON poderia reter uma certa parte de seu pagamento, até que se resolvesse o litígio com o C. O Sr. N era uma figura bem conhecida em Bombaim, ex-xerife de Bombaim, uma posição judicial honorária na polícia. Ele era agora o produtor e editor de um dos maiores diários ingleses em Bombaim. Era abastado, possuindo diversas propriedades em Jurro e Bombaim, e influente. Um homem ao qual ninguém desejaria se opor. Adquirir a terra de Jurro sob as atuais circunstâncias exigia coragem. No final de dezembro, Prabhupada encontrou-se com o Sr. e Sra. N na casa deles, situada na colônia teosófica de Jurro. A casa do Sr. N ficava na praia e assim a visita proporcionou a Prabhupada outra oportunidade de apreciar o valor e a beleza de Jurro Beach, com sua orla de palmeiras debruçando-se para o mar. A colônia teosófica era uma comunidade privada de casas atrativas, com luxuosos gramados e jardins floridos e muitos pássaros exóticos. Viam-se árvores ashoka em ambos os lados do caminho que servia de entrada de automóveis do Sr. N, e uma fila de palmeiras erguendo-se bem do lado de dentro do maciço muro de pedra circundava a propriedade. Um jardineiro abriu o portão para Prabhupada e para os poucos discípulos que o acompanhavam. O Sr. N era um homem baixo e troncudo, com seu cabelo deixando entrever 2 entradas bem definidas. Usava cabelo curto e seu rosto redondo tinha marcas de verrugas. Parecia estar por volta dos 50. A Sra. N tinha tez clara e difícil de se ver numa indiana, usava cabelo curto. Prabhupada trouxera as guirlandas de flores e prasadam das deidades de Radha Krishna da ISKCON de Bombaim e ofereceu-as ao Senhor e à Sra. N. O Sr. N convidou suas visitas a sentarem-se consigo e sua esposa no alpendre, que dava para um pitoresco jardim. Srila Prabhupada expressou sua franca apreciação pelo terreno de Jurro, mas admitiu que tinha muito pouco dinheiro. Entretanto, o Sr. N parecia favorável a Prabhupada e disse que desejava vender-lhe a propriedade.
Rapidamente chegaram a um acordo verbal, contudo, para a senhora N, o acordo parecia liberal demais, mas ao objetar, seu marido se impôs a ela. Prabhupada e o Sr. N concordaram num pagamento adiantado de 200 mil rúpias. Após dar a entrada, a ISKCON imediatamente receberia a transferência do imóvel. Mais tarde, em prestações regulares, a ISKCON pagaria o saldo restante no valor de 1.400.000 rúpias. Prabhupada persistiu negociando o pagamento de entrada, oferecendo-se pagar 50 mil rúpias agora e outras 50 mil rúpias mais tarde, ocasião em que permitir-se-ia que a ISKCON se mudasse para o terreno. Assim que pagasse as 100 mil rúpias restantes, a entrada estaria completa e o Sr. N dar-lhe-ia o título. O Sr. N concordou. Srila Prabhupada sempre foi alguém que pensou cautelosamente sobre tais transações comerciais. Ele dissera que, se um comerciante lhe fala: cavalheiro, não estou lucrando nada com você, é bom saber que ele está mentindo. Porque mesmo nos primórdios da ISKCON na cidade de Nova York, quando o Sr. Price, o embusteiro da imobiliária, se fizera passar por bem-querente dos devotos, Prabhupada suspeitara. De fato, o Sr. Price enganara os devotos, a despeito dos conselhos que Prabhupada lhes dera. Agora, como naquela ocasião, Prabhupada estava desconfiado, mas queria o terreno de Jurro e correria o risco. Prabhupada passara por situações parecidas. Em 1953, em Jamsi, ocuparam um prédio, embora tivesse pouco amparo legal ou segurança financeira. E em sua primeira lojinha em Nova York, bem como em seu maior prédio até então, a igreja da Avenida Watseka, de Los Angeles, mudara-se sem a certeza de como fazer os pagamentos mensais. Praticamente todo o sucesso de seu movimento decorrera do fato de ele aceitar para Krishna um risco após outro. Quando os devotos de Boston escreveram a Prabhupada que haviam alugado uma enorme casa por $1.000 mensais, calculando que seria capaz de fazer os pagamentos ao aumentarem dramaticamente suas vendas de volta ao Supremo, Prabhupada aprovara e chegar até comentar para os outros esse exemplo. Logo, se em Bombaim havia alguns riscos, isto era mais do que natural. Uma vez com o compromisso da terra, Prabhupada pôs-se a revelar sua visão para um projeto grandioso em Bombaim. Aos 22 de dezembro, ele escreveu a Yamuna. Aqui em Bombaim obtivemos boas perspectivas para adquirir um terreno muito grande em Jurro por um preço muito barato, localizado em meio a uma vizinhança rica. Construiremos nosso acampamento lá e começaremos a erigir um templo imediatamente e mais tarde desenvolveremos um grande hotel e uma escola. Há também uma oportunidade de conseguirmos um magnífico bangalô na cidade de Bombaim. Assim, de um modo geral, faremos nossa sede em Bombaim e também construiremos em Vrindavan e Mayapur. Enquanto o mundo afora os devotos deleitavam-se em ouvir o plano de Prabhupada de um centro em Bombaim, os devotos de Bombaim tinham sentimentos mistos. Não era fácil imaginar que surgisse um templo numa região que era praticamente um pedaço de selva. Tampouco era fácil imaginar um hotel de 5 estrelas na ISKCON do qual Prabhupada falava. Os sobrados no fundo do terreno estavam completamente ocupados e, segundo a lei indiana, não se poderia remover os moradores. Caso os devotos se mudassem para o terreno, teriam que erigir alojamentos temporários, talvez até um templo provisório, e o terreno era tomado de mosquitos e infestado de ratos. Jurro era um bairro pequeno e quase isolado, sem doadores abastados da ISKCON.
Embora Prabhupada e os especuladores telúricos predissessem que Jurro cresceria, atualmente era uma simples aldeia com cerca de 2.000 habitantes. Resistir em Jurro seria um contraste drástico com o confortável prédio Akashi Ganga no centro de Bombaim. Tamal Krishna explicou a Prabhupada: somos ocidentais, não podemos viver dessa maneira. Necessitamos de maçanetas de porta e água corrente. Vocês não querem purificar? Vocês não querem se purificar? Replicou Prabhupada. Quando os devotos de Bombaim ficaram sabendo da resposta de Srila Prabhupada a Tamal Krishna, as palavras "vocês não querem se purificar?" entraram no âmago de seus corações. Sabiam que Prabhupada pedia-lhes que se tornassem mais austeros, e isso era para o seu benefício último. Puseram a considerar a mudança para Jurro como um formidável desafio espiritual, ao invés de algo importuno. Desenvolver a propriedade de Jurro era importante para seu mestre espiritual e era algo maior e mais maravilhoso do que percebiam no momento. Prabhupada sabia que estava pedindo que seus discípulos fizessem um grande sacrifício, mas não podia evitar isto. Para pregar a consciência de Cristo, o devoto tinha que estar preparado para tolerar muitas dificuldades. E todas as dificuldades às quais pedia a que seus discípulos se submetessem, ele próprio estava preparado para submeter-se a um grau muito maior. Por um lado, não achava que viver na propriedade não desenvolvida de Jurro seria difícil demais para os seus discípulos, contanto que mantivessem a limpeza e cantassem Hare Krishna. No entanto, sabia que, como eram ocidentais, achariam isso árduo. Não obstante, um pregador tinha que fazer sacrifícios. Não artificial ou arbitrariamente, mas para expandir o movimento para a consciência de Krishna. Às vezes servir a Krishna era agradável, outras vezes difícil. Em qualquer dos casos, o devoto tinha que fazer apenas o necessário, agindo como um servo subalterno do mestre espiritual. Prabhupada aconselhou seus discípulos de Bombaim, deixando neles marcada a sua visão para ISKCON de Bombaim. Embora todos eles estivessem dispostos a seguir sua decisão, alguns deles haviam sentido dúvida e desânimo. Contudo, ao verem o interesse de seu mestre espiritual pelo projeto, decidiram abandonar suas mentalidades separatistas. Prabhupada partiu então para Jaipur para um programa de pregação de uma semana no templo de Radha Govinda. Jaipur, 12 de janeiro de 1972. Jaipur é uma antiga cidade do estado de Rajasthan. Ocasionalmente, alguns dos discípulos de Prabhupada iam lá para adquirir deidades de Radha Krishna de mármore para os templos da ISKCON da Índia e no mundo inteiro. Os devotos dos centros da ISKCON de Detroit, Toronto, Dallas, bem como pela Europa, queriam instalar deidades de Radha Krishna e, com a permissão de Srila Prabhupada, encomendavam murtis em Jaipur. Duas mulheres com tal incumbência, Kaushalya e Shrimati, foram a Jaipur em janeiro de 1972, em nome do templo da cidade de Nova York. Quando um funcionário do governo descobrira que Shrimati não levava seu passaporte, os funcionários, suspeitando a presença de espiões devido à guerra com o Paquistão, insistiram em que as mulheres ficassem na cidade até que o passaporte de Shrimati chegasse pelo correio. Nesse interim, as moças visitaram diariamente o templo de Govindaji e às vezes fizeram kirtan na rua, em frente do templo. Tiveram conversas diárias com P.K. Goswami, que estava encarregado do templo.
bem como comerciantes de Jaipur e outros cidadãos respeitáveis. Quase todos em Jaipur regularmente visitavam as amadas deidades de Radha Govinda. Os cidadãos de Jaipur comoveram-se com a devoção das duas discípulas de Prabhupada, e quando um dos homens perguntara: "O que podemos fazer para ajudar seu movimento?", as moças replicaram: "Tragam Srila Prabhupada até aqui." Alguns dos cidadãos proeminentes de Jaipur armaram um plano para dividirem as despesas e responsabilidades na organização de um programa de Pandal, e as duas mulheres enviaram uma carta a Prabhupada em Bombaim, convidando-o a vir pregar. Ele concordara. A pedido de Srila Prabhupada, devotos de Delhi e outros centros indianos vieram a Jaipur para encontrar-se com ele. Prabhupada ocupou um pequeno quarto dentro das dependências do templo de Govindaji e seus discípulos instalaram-se numa casa próxima. Prabhupada gostou da localização. A única perturbação era a grande quantidade de macacos, com caras largas e escarvoejadas, e longas caudas enroladas. Trepando nas árvores e atravessando os telhados, eles precipitavam-se para baixo inesperadamente para roubar tudo o que podiam. As mulheres que cozinhavam para o Prabhupada irritavam-se com as ousadas investidas dos macacos para roubarem legumes na cozinha. E até chapates que tinham acabado de sair do fogo, elas reclamaram a Srila Prabhupada. "Não seja amiga deles nem inimigas", aconselhou Prabhupada. "Se fizerem amizade com eles serão um mero aborrecimento. Como se tornem inimigas, ficarão muito vingativos. Simplesmente mantenham uma posição neutra." Os macacos, no entanto, continuaram suas incursões na cozinha. As cozinheiras novamente reclamaram a Prabhupada. "Sim", disse Prabhupada, "se vocês querem conter os macacos, então devem fazer o seguinte: adquiram um arco e uma flecha e atinjam com uma flecha um macaco no alto de uma árvore. Então, quando ele cair, peguem-no de cabeça para baixo e pendurem-no pelas pernas no galho de uma árvore. Perto dele pendurem também o arco e flecha. Isso lhe servirá de lição." Prabhupada sabia que em Jaipur era ilegal atirar em macacos e não esperava que suas discípulas realmente atirassem nele, mas deu o conselho com uma expressão séria. Indiretamente aconselhava-as não ficarem tão abaladas por causa de alguns macacos. Prabhupada e seus discípulos imediatamente aderiram à intensa atmosfera devocional de Jaipur. Como o templo de Radha Govinda estava sob a jurisdição da família real de Jaipur, visitar a deidade todos os dias praticamente era uma exigência feita a todos os cidadãos. De manhã e à noite, multidões de adoradores entusiásticos vinham e iam, adorando as formas de Radha e Krishna no altar. Estas eram as deidades de Radha Govinda estabelecidas originalmente por Rupa Goswami em Vrindavana. Há quase 500 anos, quando o governador mongol atacara o templo de Govindaji em Vrindavana, o rei de Jaipur providenciara para que as deidades viessem para Jaipur. Os adoradores do Radha Govinda Mandira manifestavam alegria espontânea ao verem as deidades. Eles adiantavam-se gritando Jaya, Jaya, Govinda, Govinda. E ao fecharem-se as cortinas, as pessoas precipitavam na tentativa de dar uma última olhada nas formas divinas. Srila Prabhupada evitava as grandes multidões postradas diante da deidade, mantendo seu esquema de despertar cedo e traduzir os Bhagavatam. Falando com Kaushalya e Srimati, Prabhupada elogiou-as por terem conseguido o programa de Pandal em Jaipur. "Vocês, de maneira eficiente, estão pondo em ação o movimento do Sr. Chaitanya", disse ele. "Vejam só, mesmo sem esposos, vocês continuam pregando.
Ele disse que as mulheres ocidentais eram diferentes das mulheres indianas que simplesmente ficavam em casa. Então Prabhupada descobriu que suas duas discípulas na realidade não realizaram uma tarefa completa. Embora o programa de Pandal fosse começar em 2 dias, ninguém providenciara que se erguesse a grande tenda. Prabhupada disse que não era da natureza da mulher fazer semelhante trabalho de organização. As mulheres ficaram melancólicas ao ouvi-lo. Quando elas mostraram-lhe o folheto que imprimiram para promover o festival, Prabhupada ficou irado. Não está no padrão, disse ele. Lá não se lia a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, mas apenas a A.C. Bhaktivedanta Swami e seus discípulos estrangeiros. Que é isso? Vociferou Prabhupada. Que é Srila Prabhupada? Perguntou Kausalya. Estrangeiros? Por que você diz estrangeiros? Tem que ser americanos e europeus. É isso que é atrativo, que eles são americanos e europeus. Ah, mas você é uma simples mulher, que posso esperar? As duas mulheres puseram-se a chorar e deixaram o quarto. Com o auxílio de Shyamasundara, Kausalya e Srimati imprimiram novos folhetos corrigidos e voltaram para contar a Srila Prabhupada. Mas agora sua atitude mudara por completo, sua ira se fora. Ele estava suave, afinal de contas essas discípulas haviam tentado o máximo. Numa revelação desconcertante, pôs-se a explicar que era difícil ser mestre espiritual. Eu castigo-as, disse ele, porque é meu dever. Discípulo tem relação com disciplina, de modo que esse é meu dever para com os meus discípulos. De outra forma, não me sinto incomodado com ninguém. Faço isso simplesmente para discipliná-las, pois vocês são minhas discípulas. Ele consolou-as dizendo que eram sinceras e, devido à sua formação carente, não tinham muita sagacidade. Os devotos presentes sentiram que Srila Prabhupada estava expressando-lhes de maneira maravilhosa um pouco daquilo que, como mestre espiritual, ele sentia ao treiná-los. Num grande esforço de última hora, os devotos conseguiram o Pandal e ergueram-no a tempo de Prabhupada iniciar seu programa como divulgado. No dia da abertura, os devotos conduziram uma parada pelas ruas, com Prabhupada montado num palanquim, com um largo guarda-chuva bordado, abrigando sua cabeça. Na procissão também havia elefantes decorados, charangas e devotos, indianos, americanos e europeus, realizando Kirtana. O primeiro programa de Srila Prabhupada foi a da manhã, após o Darshana de Govindaji, de modo a poder atrair a imensa multidão matinal. As pessoas entravam apressadas no templo para ver Radha Govindaji, e então, ao saírem, dirigiram-se rumo ao amplo Pandal, Hare Krishna, ao lado do templo. Na manhã de abertura, Prabhupada executou uma cerimônia de Abhisheka, banhando as deidades marmóreas de Radha e Krishna. Essas deidades, que logo embarcariam para o templo da ISKCON de Nova York, ele denominou-as de Radha Govinda. Depois que um dos discípulos de Srila Prabhupada realizaram o sacrifício de fogo, Prabhupada dirigiu-se à multidão em Hindi. A programação para os dias remanescentes seria palestra de manhã à noite, Kirtana e distribuição de prasada. Enquanto pregava em Jaipur, Srila Prabhupada simultaneamente refletia e, através de cartas a seus discípulos, agia com relação a assuntos em muitas outras partes do mundo. Embora participasse totalmente dando 2 palestras por dia, e embora constantemente se encontrasse e se interrelacionasse com os convidados, amigos e devotos, também ficava absorto em pensar nos problemas dos outros centros. Ele estava conduzindo o movimento em muitas frentes. Onde quer que acontecesse de estar no momento, ali era seu acampamento. Assim como um general faz acampamentos em diversos locais enquanto conduz muitas batalhas no esforço global de uma guerra. Por isso, sua pregação em Jaipur era só uma pequena fração do alcance de sua missão mundial.
De Jaipur, Prabhupada escreveu a seus discípulos em Calcutá, instando-os em seu desenvolvimento da terra de Mayapur. Ele queria uma grandiosa cerimônia de inauguração no dia do nascimento do Sr. Chaitanya, em março. Infelizmente, o governo estava impedindo que estrangeiros entrassem em Nádia devido à sua proximidade de Bangladesh. Por favor, insistam em conseguir as licenças. Prabhupada não se cansava de solicitar a seus homens em Calcutá, pois todos devemos nos reunir aí no dia do aparecimento do Sr. Chaitanya. Repetidas vezes, Prabhupada mencionava a sua preocupação com a restrição imposta a seus homens pelo governo. Não acho que haverá dificuldade se simplesmente formos lá como peregrinos comuns e armamos nosso acampamento lá para Kirtanas contínuos. Todos verão que somos apenas devotos sérios do Sr. Chaitanya e não espiões paquistaneses. A seus discípulos em Nairobi, Prabhupada escreveu com antecedência, impulsionando-os com suas bênçãos. Continuem trabalhando muito arduamente para o prazer dele, e todos vocês voltarão ao lar, voltarão ao Supremo. Srila Prabhupada escreveu ao presidente de templo em San Diego: estou muito satisfeito em ouvir você dizer que as vendas de livros estão aumentando bem depressa. Toda a sociedade me transmite essas boas notícias. Isso me agrada mais do que qualquer outra coisa. E frequentemente Prabhupada pensava na terra de Bombaim. Às vezes conversava sobre ela, ou mencionava numa carta a seus representantes de lá. A aquisição do terreno em Bombaim ainda não fora concluída e Prabhupada estava particularmente ansioso que seus discípulos pagassem o dinheiro conforme acertado e se mudassem logo para o terreno.